Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Historiando. Eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos prestar uma homenagem à Catedral de Notre Dame, que, como todos sabemos, no dia 15 de abril de 2019 sofreu um grave incêndio, destruindo boa parte da sua estrutura. E para fazer isso, nós vamos usar uma das franquias do jogo Assassin's Creed, chamado Unity, que mostra a Revolução Francesa. E por causa disso nós vamos conseguir então adentrar a catedral e observar então os detalhes dela. E durante essa visita eu vou então explicar um pouquinho sobre o estilo arquitetônico da catedral e também alguns momentos históricos muito importantes dessa catedral durante a sua história. Bem, nós não vamos falar propriamente dito do jogo. O jogo é somente uma forma de nós adentrarmos a ela, como se fosse então uma máquina do tempo. Podemos então ver os detalhes dela. Bem, a Catedral de Notre Dame, como nós temos visto até nos jornais e na televisão, ela foi construída entre os anos de 1163 até 1345, ou seja, durante a Baixa Idade Média, propriamente dito. Portanto, é sim uma catedral no estilo gótico, que é o estilo da época. A catedral ela recebeu então o nome de Notre Dame de Paris, ou Nossa Senhora de Paris, em homenagem então a Nossa Senhora. E hoje ela é patrimônio da humanidade desde 1991. Ela é sim uma das mais antigas catedrais do estilo gótico da França, né? É um estilo bem da Idade Média, certo? Bom, qual é a característica então dessas construções que nós chamamos construções medievais do estilo gótico? Elas são construções muito mais leves do que o estilo românico, que era utilizado anteriormente. O estilo românico, as igrejas, os castelos, eram feitos então numa estrutura de paredes muito grossas, com pequenas janelas. Já na estrutura do estilo gótico, como a gente pode observar agora, ele é uma estrutura muito leve, com as suas abóbadas, ou seja, o teto, né? Várias janelas em grande quantidade, certo? O arco-botante, que também é uma forma de construção que eu vou explicar depois, quando o personagem for para o lado de fora. O arco-botante é o que segura as paredes e o teto, tornando então possível essa estrutura ser muito leve, como nós conseguimos ver aí. No estilo gótico, nós conseguimos também observar as janelas muito coloridas, ou seja, os vitrais com cenas bíblicas, cenas religiosas. As janelas e os vitrais têm uma dupla função. Além da luminosidade, ela traz cor ao ambiente, tornando então muito leve e propenso então à meditação. Isso que vocês estão vendo lá no alto, em forma circular, é uma rosácea. Também uma característica desse período, do período medieval, certo? Então as cores, a leveza das paredes, com paredes mais finas, o arco-botante que está fora, então são características do estilo gótico. Por isso que essas igrejas com essas características, elas têm este nome, gótico, que é do período medieval, esse período que a catedral foi construída. Bem, deixa eu contar um pouquinho da história desta catedral e o local aonde ela foi construída. Esse local é um local muito sagrado há muito tempo, antes até dos franceses. Os celtas que viviam nesta região já consideravam esse terreno aonde a catedral foi construída um terreno muito sagrado. Tanto é que havia ali um local de culto aos deuses celtas. Quando os romanos invadiram a região, uma das primeiras coisas que eles decidiram fazer foi construir um templo em homenagem ao deus Júpiter. Então, logo depois, quando o cristianismo começou, também uma capela foi construída ali, no antigo templo de Júpiter. Dá para ver então que esse terreno da capela, da catedral, sempre foi considerado um local sagrado. Em 528, nesse mesmo local, foi construído uma igreja, que durou até 1163, com a construção então da Catedral de Notre Dame, certo? Bem,
Claro que essa igreja que era construída antes tinha um estilo românico, mais pesado. Então foi substituída porque o estilo arquitetônico mudou. E claro que a cidade de Paris, ela aumentou bastante, então ela precisava de uma igreja que comportasse a população de Paris naquele momento. Tá? Bom, durante séculos, a Catedral de Notre Dame passou por várias transformações. Tá? Então é claro que hoje, quando se fala de transformações da catedral, muita gente reclama, mas muita gente esquece que ela sofreu sim transformações durante os séculos. Um exemplo são os vitrais. Quando ele foi construído, ele tinha sim os vitrais com estilo gótico, que é o estilo da época. Mas lá no século XIV, o rei Luís XIV, ele também mandou retirar esses vitrais para substituir vitrais do estilo barroco, que era o estilo arquitetônico da época do Luís XIV. Então, ou seja, ele sofreu transformações durante os séculos e vai sofrer transformações também. O interessante é entender, então, a história dele, ou a importância dele durante os séculos. Bom, alguns fatos bem importantes da Catedral de Notre Dame foi que em 1793, em plena Revolução Francesa, como nós estamos vendo esse período do jogo do Assassin's Creed, que é bem na Revolução Francesa, esse local foi transformado em um depósito de alimentos. Então, ou seja, a ideia de religião ele começa a cair durante a Revolução Francesa. Então foi substituído esse local por um local então, de depósito de alimentos. Então se transformou num lugar sujo, cheio de pessoas, até animais viviam ali dentro e tal, para alimentar a população de Paris. Os próprios sinos da catedral, eles foram tirados e foram derretidos para a produção de balas para as armas de fogo. Né? Então, ou seja, passou por vários problemas a catedral. Só para vocês terem uma ideia, em 1871, durante a Comuna de Paris, na qual o povo de Paris estava se revoltando mais uma vez, a população no ato de revolta quase colocou fogo na catedral também. Então o fogo estava sempre perseguindo a Catedral de Notre Dame. Bom, em 1804, Napoleão Bonaparte foi elevado a imperador da França dentro da catedral. Aliás, o grande quadro de Napoleão coroando a sua esposa, que está hoje no Museu do Louvre, foi pintado pensando dentro da catedral, porque foi aonde Napoleão foi consagrado. Lá em 1831, por exemplo, o grande escritor francês Victor Hugo, ele vivia próximo daqui e sempre estava na catedral. Tanto é que ele escreveu um livro em homenagem à catedral chamado Notre Dame de Paris. O título que nós conhecemos mais é O Corcunda de Notre Dame. Ali ele conta um pouco sobre o momento que ele vivia e ele faz uma crítica social do povo da época. Então ele fala dos estrangeiros que viviam ali, relacionados à cigana da história, as pessoas muito pobres, até mesmo os deficientes, que é o caso do Corcunda. Segundo a história, quando o Victor Hugo passeava ali pela catedral, ela estava tendo uma das suas grandes reformas e um dos trabalhadores da catedral era um Corcunda. Então ele tomou isso como exemplo para contar a história da catedral. E ali ele faz uma crítica social da França daquele momento. Tá? Então é um dos livros mais importantes desse período da França, mostrando então a catedral como ela era. Hoje então tem uma franquia muito bonita, um filme da Disney também, mas tem filmes muito antigos sobre Corcunda de Notre Dame, certo? Bem, durante a Segunda Guerra Mundial, a catedral também sofreu vários bombardeios, várias partes também foram destruídas, depois ela foi reconstruída e ela aguentou firme durante muito tempo, né? Bom, no seu interior, a catedral guarda vários manuscritos muito importantes da Idade Média, que foram guardados durante séculos, mas também algumas relíquias religiosas muito importantes para o catolicismo. Um deles é os restos da coroa de espinhos de Jesus. Segundo a crença cristã, é a coroa original de Cristo, juntamente com um pedaço da cruz de Cristo original. Portanto, pela crença católica, essa catedral ela guarda vários tesouros, né? Tanto arquitetônicos, tanto históricos, pelos elementos e pelos os fatos e eventos que foram feitos dentro da catedral,
mas também elementos religiosos muito importantes. Uma das curiosidades da Catedral de Notre Dame sempre foram as gárgulas que existem em torno. Daqui a pouco nós vamos chegar próximo de uma delas e a gente vai explicar o porquê dessas gárgulas. Bem, o personagem está subindo na torre mais alta. Essa torre, na verdade, durante a Idade Média, ela não existia, ela só vai existir no século XIX, mas aqui ele mostra, do alto nós vamos ver então o que nós chamamos de Île de la Cité, o local original de Paris. Paris, então, foi construída nesta ilha que nós estamos vendo aqui. Tá? Paris toda era nesta ilha. Depois, é claro, como a cidade foi crescendo e crescendo, ela teve que sair para fora e hoje a parte da Île de la Cité é uma parte do Paris, é o coração de Paris, né? Onde fica a catedral. Então esse giro que ele está dando está mostrando então a catedral por alto. Todo esse telhado hoje não existe mais, né? Ele caiu. Então esta é a Île de la Cité, um panorama do que seria a França, Paris no caso, durante a Revolução Francesa. Bem, agora ele vai descer ali no teto e nós vamos conseguir ver o que seria o arco-botante. Isso é muito importante para a gente entender essa característica, esse estilo arquitetônico do estilo gótico, o que possibilitou as paredes, como a gente falou, ser mais finas e esses vitrais em grande profusão. O arco-botante são essas estruturas que ele vai subir agora. Aonde ele está pisando é o que nós chamamos de arco-botante. Então ele sustenta tanto a parede como também o teto, as abóbodas lá no alto, né? Então isso é muito importante para entender esse estilo arquitetônico chamado de gótico. Então você observa pelo lado de fora a quantidade de janelas que existe no estilo gótico. Por esse motivo existe essa necessidade do arco-botante, né? Essa estrutura ali. Bem, também existe de fora da estrutura as famosas gárgulas. As gárgulas que existem ali são personagens, algumas vezes até monstruosos, que são construídos ali, colocados ali fora. Na Idade Média, o objetivo das gárgulas era para escoar a umidade de dentro da catedral. Então saía deles canos aonde saía a água de dentro da catedral. E claro que depois foram criadas várias histórias e vários mitos a respeito das gárgulas, mas basicamente eles têm uma função importante, que é tirar essa umidade de dentro da catedral. Portanto, a importância dessa catedral não é somente religiosa, é sim histórica, pois qualquer monumento que possa contar a trajetória humana nesse planeta é digno de ser preservado. Tantos foram que de uma forma ou outra sofreram com incêndios, destruições ou depredações, como no caso do Museu Nacional no Brasil e o Museu do Ipiranga, que está por vários anos fechado, e devem sim ser restaurados e cuidados, pois um povo sem memória é um povo triste. Um povo que não conhece seu passado é um povo egoísta, que só pensa nas realizações presentes e futuras, sem entender que no passado é que está o exemplo para seguirmos em frente, e conhecer o passado é conhecer a si mesmo. Valeu, pessoal, por mais uma vez terem acessado o canal Historiando, e não esqueçam de curtir, de compartilhar, e se você ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, e toda vez que nós tivermos um novo vídeo, será comunicado. Valeu, pessoal!